Então, gente, passando aqui, né, para falar um pouquinho sobre o Dia dos Pais. Essa data tão relevante, né, que é. A gente fala muito das mães, né, neurotípicas, que estão sempre lutando, né. Infelizmente é uma realidade, né, muitas mães lutam sozinhas, mesmo pelo seu filho, né. Não tem, às vezes o pai não fica depois do diagnóstico, às vezes, enfim, né? Diante de tantos desafios, às vezes as mães têm que enfrentar mais esse. Mas temos os pais que ficam, os pais que entendem quais são o seu papel diante daquele filho. Eu, como né, tenho filho neurotípico, não posso deixar de agradecer ao Felipe, né? O pai que ele é para o nosso filho, Santiago, o quanto Santiago ama ele de paixão. Então, né, só tem que agradecer e pensar, né, que a gente tem muita sorte, eu tenho muita sorte, né, por ter tido o meu pai maravilhoso, o Santiago também, né, poder estar sempre juntinho do pai dele, sempre aproveitando os ensinamentos que o pai pode trazer para ele, enfim, né, tentando participar sempre da evolução dele, né, enfim, o nosso muito obrigado. Mas, como filha, eu também não posso deixar de relatar o quanto meu pai foi importante, inclusive para eu ser a mãe que eu sou hoje. Olha, que relevância. Mas, enfim, o seu Horaci Machado, né, sempre foi um exemplo de pessoa justa, de pessoa caridosa, de pessoa compreensiva, né? E isso eu sempre, graças a Deus, consegui aprender muito com ele. Mas enfim, tem algumas coisas, algumas passagens, né, que acontecem, entre tantas, né, maravilhosas, assim, enquanto eu tive ele, né, junto nessa vida terrena. Mas tem uma que quando eu era criança, assim, eu guardo muito na memória. Uma passagem, assim, que hoje, né, naquele momento não fiquei pensando muito naquilo, né, porque eu deveria ter o quê, uns 5, 6 anos, mais ou menos a idade do Santiago. E eu sempre fui muito apaixonada por animais, enfim. E quando nós íamos para a cachoeira, terra natal do meu pai, nós passávamos por vários campos e plantações, enfim, e eu via muitos cavalos e muitos cavalinhos pequenos, os quais eu chamava os tripulinhos. Em vez de ser potrinho, né, eu falava tripulinhos, enfim. E eu botei na cabeça que eu queria um, né? Que eu queria um cavalinho. Naquela época nós morávamos na Vila Cerne e eu pedi pro meu pai. E ele disse: um cavalinho, minha filha, é um cavalinho, pai, porque eu acho eles tão bonitinhos, porque eu vou cuidar, porque eu vou isso. Eu já tava até imaginando onde é colocar o cavalinho. Tu traz pra mim. Naquela época o pai fazia algumas viagens pro interior, assim, quando precisava ir vender, comprar pneu, né, que era o ramo de serviço dele. E ele, tá bom, vai traz. Nossa, né, quando ele falou que ia trazer pra mim, foi, né, nossa, vou ter um cavalinho, né, porque pra mim o cavalinho não crescia, né, pra mim ele ia ficar bebê a vida toda, que não era, né? Mas na cabeça de criança era isso. E aí, né, logo ele teve que viajar e ele não ficava tempo longe, ele ia num dia, voltava no outro, né. E ele estava levando uma carga de pneus e iria passar, obviamente, pelo interior. E eu, sabe, pai, é agora que tu vai trazer o cavalinho pra mim? Ele, é agora que eu vou trazer. Nossa Senhora. Então ele foi, né, viajar e eu não vi a hora que ele voltasse de uma vez. Aí no outro dia, quando ele chegou, eu fui correndo na janela ver. E na época nós tínhamos uma caminhonete branca, que era o que ele usava para trabalhar, né? Quando eu olho para cima da caminhonete, para a carroceria, cadê?
Cadê meu cavalinho? Pai não trouxe, mas como ele não trouxe, né? Porque sempre, quando ele dizia que ia fazer uma coisa, sempre, né? Nunca não fazia, imagina. Ele prometeu, né? Aí eu já comecei a chorar, né? Era muito chorona, comecei a chorar. E eu disse, por que que tu não trouxe, né? Quando ele botou o pé dentro de casa, tu prometeu. E eu chorando, né? Agueluda. Abrindo o berreiro. Aí ele, minha filha, deixa o pai te contar como é que foi. Mas como é que foi? Não pode, porque tu disse que ia trazer. Mas deixa o pai te falar como é que foi. O pai ia trazer. E aí eu parei, né? Tu ia? Ia? Tá, mas então por que tu não trouxe? Porque eu vou te contar como é que foi. Isso ele me falando, né? Deu, tá bom, pai, conta. Aí ele disse, filha, eu já tava colocando o cavalinho em cima da caminhonete. Ele já tava em cima da caminhonete. Tava tudo pronto para ele vir, para eu trazer ele. Só que daí a mãezinha dele veio atrás dele e encostou a cabecinha nele e escorreu uma lágrima dela, porque ela ia ficar longe do filhinho dela. E aí, sabe o que que o pai fez? O pai desceu ele da caminhonete e aí entregou para ela e os dois saíram correndo pelo campo. O que que tu acha? Tu acha que o pai fez bem? Imagina, eu, né, extremamente apaixonada pelos animais e sensível, que era prontamente, claro, o pai, coitadinho, ele não podia ficar longe da mãezinha dele. Nossa, aquilo ali pra mim, assim, foi um ato de heroísmo que ele fez de devolver o cavalinho. Porque quando ele contava essa história, eu já estava imaginando na minha cabeça toda a história. Da égua chegando perto da caminhonete, encostando a cabecinha no filhinho dela, depois do meu pai descendo ele, eles correndo pelo campo no final, né, com essa história, com um final feliz, né, pro cavalinho e pra mãezinha dele. E hoje eu fico pensando, né, olha a acessibilidade que aquele homem, sem instrução nenhuma, sem estudo, teve com uma filha que queria um cavalinho, né? Enfim, gente, qual é a lição que fica, né? A lição é que tu não precisa ser o pai mais estudado do mundo, tu não precisa ter mais, né, tanto de dinheiro, dar os melhores presentes, presentes mais caros. Porque na verdade o que fica para a criança é o teu amor, é tu estar ali para aquela criança. É isso que fica, mais nada. Né? Às vezes as pessoas pensam que suprir de bens materiais é tudo. E na verdade não é, porque muitas vezes a criança nem entende o que é esses bens materiais. Ela só quer ter o apoio, a segurança, o amor e a dedicação, né? E ter aquela, né, aquela segurança principalmente. Então é isso a lição que fica, né? E que possamos ser mais pais assim, né? Eu sempre digo que se eu for um terço do que meu pai foi para mim, eu conseguir ser para o meu filho, já estou muito feliz, né? Enfim, né, gente? Deixando esse registro aí do seu Horaci Machado. Essa pessoa, assim, que foi ímpar para mim e sempre vai ser. Certo? Um beijo para todos os pais. Que aproveitem o seu dia e que aproveitem com seus filhos. Né? Vamos construir memórias, porque acho que é isso que está faltando hoje, memórias. Tá bom? Beijo no coração de todos.